Quem não governa a própria casa não entende os desígnios de Deus. Aquele que teme o Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça, mas Deus o protegerá na provação e o livrará de todo o mal. O sábio não odeia nem os mandamentos, nem os preceitos. Ele não se despedaçará como uma nave na tempestade. O homem sensato crê na lei de Deus, e a lei lhe é fiel. Aquele que esclarece uma pergunta prepara a resposta. Depois de assim ter orado, ele será atendido. Ele concentra as suas ideias e depois responde. O coração do insensato é como as rodas de um carro, e o seu pensamento é semelhante a um eixo que gira. O amigo zombador é como o garanhão, que relincha debaixo de qualquer um que o monta. Por que um dia prevalece sobre outro dia? Uma luz sobre outra luz? Um ano sobre outro ano, provindo todos do mesmo sol? Foi a ciência do Senhor que os diferenciou quando criou o sol que atende às suas leis. Ele distinguiu os tempos e os dias de festa, nos quais os homens celebram pontualmente as solenidades. Entre eles, há alguns que Deus elevou e consagrou. A outros, pôs no número dos dias comuns. Foi assim que Deus tirou todos os homens do solo e da terra de que foi formado Adão. Em sua grande sabedoria, o Senhor os distinguiu e diversificou os seus caminhos. Entre eles, alguns foram abençoados e exaltados, outros foram santificados, e ele os tomou para si. Entre eles, alguns foram amaldiçoados e humilhados, os quais ele expulsou de seu lugar de exílio. Como o barro está nas mãos do oleiro, que o molda e o dispõe, dando-lhe todas as formas que deseja, assim é o homem na mão de quem o criou, e que lhe retribuirá segundo o seu juízo. Diante do mal está o bem, diante da morte, a vida. Assim também, diante do justo está o pecador. Considera assim todas as obras do Altíssimo. Estão sempre duas a duas, opostas uma à outra. E eu fui o último que despertei e fiz como aquele que junta os grãos depois da vindima. Eu também esperei na bênção de Deus e enchi a tina como o vindimador. Olhai, não trabalhei só para mim, mas para todos os que buscam a doutrina. Ouvi-me, ó poderosos, e todos os povos. E vós, chefes da Assembleia, escutai-me. Ao teu filho, à tua mulher, ao teu irmão, ao teu amigo, não concedas autoridade sobre ti durante tua vida. Não dês teus bens a outrem, para não te arrependeres e teres de tornar a pedi-los. Enquanto viveres e respirares, que ninguém te faça mudar a esse respeito, porque é melhor que os teus filhos te peçam, do que estares tu olhando para as mãos de teus filhos. Em tudo o que fizeres, conserva a tua autoridade. Não manches o teu bom nome. Somente no fim de tua vida, no momento da morte, distribuirás a tua herança. Para o jumento, o feno, a vara e a carga. Para o escravo, o pão, o castigo e o trabalho. O escravo só trabalha quando corrigido, e só aspira ao repouso. Afrouxa-lhe a mão, e ele buscará a liberdade. O jugo e a correia fazem dobrar o mais rígido pescoço. O trabalho contínuo torna o escravo dócil. Para o escravo malévolo, a tortura e as peias. Manda-o para o trabalho, para que ele não fique ocioso, pois a ociosidade ensina muita malícia. Ocupa-o no trabalho, pois é o que lhe convém. Se ele não obedecer, submete-o com grilhões. Mas não cometas excessos, seja com quem for, e não faças coisa alguma importante sem ter refletido. Se tiveres um escravo fiel, que ele te seja tão estimado como tu mesmo. Trata-o como irmão, porque foi pelo preço de teu sangue que o obtiveste. Se o maltratares injustamente, ele fugirá. Se ele for embora, não saberás a quem perguntar nem onde deverás procurá-lo. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Tenho ouvidos, mas não entendo.
Na sequência, eu vou te explicar o sentido disso. O livro do Eclesiástico foi escrito por Jesus ben Sira, cerca de 400 anos antes de Cristo. E mesmo assim, suas palavras atravessam os séculos e descrevem com precisão o coração humano dos nossos dias. A partir do versículo 20, ben Sira toca em um ponto sensível: a distribuição dos bens próprios e a autoridade dentro da própria casa. Ele adverte: não entregues teu poder enquanto ainda vives. Não coloques tua autoridade nas mãos de outros a ponto de precisares pedi-la de volta. No mundo antigo, isso falava de herança, trabalho e sustento. No mundo contemporâneo, isso fala também de algo mais profundo: pais que abdicam do seu lugar. Hoje vemos famílias onde os filhos mandam, decidem, impõem regras e os pais, por medo de frustrar, entregam cedo demais aquilo que deveriam formar com o tempo. Pais que dão tudo, menos limites. Pais que oferecem conforto, mas retiram a responsabilidade. Pais que confundem amor com permissividade. O sábio nos ensina que não é humilhação quando os filhos pedem aos pais. Humilhação é quando os pais passam a viver dependentes da aprovação dos filhos. Ben Sira não fala de dureza sem amor, mas de ordem. Não fala de tirania, mas de autoridade bem exercida. A autoridade, quando bem vivida, protege. Quando abandonada, desestrutura. Uma casa sem governo não educa para a liberdade, educa para o egoísmo. Por isso, o texto é tão atual. Quem não governa a própria casa não prepara filhos para o mundo, prepara adultos frágeis, incapazes de lidar com frustrações, perdas e limites. O Eclesiástico nos lembra que tudo tem seu tempo: o tempo de conduzir, o tempo de ensinar e, somente no fim, o tempo de entregar. A sabedoria não está em dar tudo cedo, mas em formar o coração para que, quando receber, saiba sustentar. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Este é o canal João Profeta. A verdade é proclamada, o Evangelho confronta e a esperança se renova. Inscreva-se, compartilhe, fortaleça a missão.